eu sinto algo no meu espírito sobre nós continuarmos falando sobre o Espírito Santo, porque eu vejo que existe ainda vários tabus de o quanto e qual e como se relacionar com o Espírito Santo, porque nós temos essa mudança através de Cristo, do Velho para o Novo Testamento, e com o passar do tempo também eu vejo que muitos paradigmas se criaram no meio da igreja, e outros permanecem até hoje, até por vários tipos de teologia que se lançou no meio da igreja, e muitas alicerçadas até hoje, e bem fundamentadas até, mas que se destoam em alguns textos e contextos bíblicos. Então, eu senti no meu coração de que a gente continuasse falando um pouco mais sobre o Espírito Santo, seguindo a linha do que a gente comentou a semana passada no culto de jejum, mas que teve que ser um pouco mais rápido, mas tentar se aprofundar um pouco mais em alguns textos que nos dão um alicerce um pouco mais fortalecido de o porquê nós acreditamos e em que acreditamos, beleza? Então eu queria fazer uma pergunta, se alguém lembra do texto que eu citei a semana passada no jejum, que a gente enfatizou, e eu vou até te dar mais uma dica, que esse é um texto que é falado muitas vezes nos cultos, que a gente titulou como uma bênção apostólica. Alguém lembra do endereço? Alguém anotou o texto que eu falei semana passada? Que eu não vou dizer que está em 2 Coríntios, e no versículo, e no capítulo. Puxa vida, meus amigos, não vale abrir a internet e olhar no YouTube. A Cris sabe? Hã? Fala aí, Cris. É isso aí. Ô Cris, ó, uma eco bag pra ti. Aleluia, aplauda a Cris. Obrigado por não me deixar totalmente chateado. Alguém lembrou? A semana passada a gente falou de 2 Coríntios capítulo 13, e era bem fácil de você lembrar, porque eu disse assim, ó, 2 Coríntios 13, 13 em algumas bíblias, e 2 Coríntios 13, 14 em outras bíblias, como a NVI, por exemplo, porque algumas bíblias colocaram, não é que está acrescentado ou foi tirado algo, é que simplesmente anexaram em um versículo só isso, mas é a bênção apostólica que a gente costuma falar. Eu falei um pouco disso, falei sobre a questão de que muitas vezes o Espírito Santo é visto como um estepe, porque as últimas palavras de Jesus dizendo que é preciso que Ele venha, e o quanto que muitas vezes nós colocamos Ele nessa terceira pessoa da Trindade, e acabamos vendo Ele como o pódio que a gente costuma ver, porque na nossa cultura tem isso, mas que não há uma competição entre eles. Eu falei que lá no início em Gênesis nós já podemos ver a relação da Trindade, porque no Pai foram geradas todas as coisas, mas João diz que Jesus era o Verbo, e foi o Verbo que disse haja luz, para o Espírito Santo que pairava sobre as águas, que era aquele que esperava a ordem do Filho lançado dentro do plano do Pai. Eu falei um pouco disso, que os três já caminhavam juntos ali como família. Eu falei também um pouco sobre a questão de o quanto nós precisamos enfatizar esse relacionamento com o Espírito Santo todo dia. A gente falou sobre 2 Coríntios 3:18, sobre aquilo que vamos conquistando de glória em glória, à medida que nos aproximamos dele, somos transformados. Também a respeito da nossa fé, que existe uma parte quanto a isso. E eu falei um pouco também sobre o que Paulo, ele enfatiza, sobre que no Antigo Testamento, a partir das leis que foram dadas no ministério de Moisés, lá no Monte Horebe, falando sobre aquele texto que muitas vezes é distorcido, em de que a letra mata, em que muitas pessoas falaram que não poderia se estudar teologia, ou de que o conhecimento mais elevado das Escrituras faz com que a letra, o conhecimento da letra possa matar o espírito, mas que o contexto geral não tem nada a ver com isso, que foi um versículo totalmente distorcido da palavra de Deus, porque Paulo estava falando que à medida que os mandamentos chegaram, então ficou mais ainda evidente a um homem, um ser caído, que não havia condições de que no homem se encontrasse
o cumprimento de todas as leis que foram geradas ali. Então, portanto, ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e ele enfatiza, porque todo o Novo Testamento, se você for ler, a partir de Jesus Cristo, há uma ênfase gigantesca no ministério do Espírito Santo, em que muitas vezes deixamos de lado e nos esquecemos. E eu terminei falando sobre o relógio do vô da Yúlica, e eu lembrei que a máquina dele estava totalmente estragada e presa, e que exatamente isso poderia ter essa visão externa de um bom relógio, um relógio folheado e tudo mais, mas que não tinha vida. Por quê? Porque a máquina que gerava o horário, ou que traria a vida para ele, estava totalmente morta, enferrujada. E que é exatamente isso, que quando o Espírito Santo é retirado do meio da igreja, acontece na igreja. Uma igreja que não passa de uma igreja morta, ou de meros zumbis andando pela terra, onde não há vida que é gerada sim através da palavra, mas vivificada pelo Espírito Santo. E eu quero continuar falando sobre isso, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 8. Amém? Eu sei que sexta-feira é pesadão, mas glória a Deus, é a palavra de Deus, não é eu, tá? E com certeza o Senhor quer falar contigo, porque tem falado comigo. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Diz assim. E por que eu quero falar sobre isso? Porque geralmente, e principalmente nos últimos tempos, tem se ouvido muito falar em avivamento. Estou certo ou não? Muitos podcasts, muitas músicas falando sobre avivamento, muitas pessoas usando a palavra avivamento de uma forma errada e fora de contexto, muitas pessoas usando acontecimentos na nossa sociedade, no mundo, inclusive no carnaval agora, para dizer que são anúncios, preceitos, características do fim dos tempos, de um avivamento que está prestes a chegar. Mas aí você para e olha para dentro da igreja. E aí, será que condiz com esse último grande avivamento que o Samuel acabou de contar, das profecias de Joel, e daquilo que tanto Joel enfatiza? Será que bate? Para mim não bate. Eu não sei se para você bate, mas para mim não bate. Por quê? Porque infelizmente, algo que maquina a humanidade, e você vai ficar alguns carecas de me ouvir falar isso, se eu ainda estiver aqui, sobre a questão do ego, porque ele é o ponto fraco do homem, né, Davi? Se tivermos aqui durante algum tempo, careca e falando disso ainda, eu e tu, porque é o ego que nos tira da presença de Deus, é o ego que o diabo usa para nos tirar disso que o Espírito Santo faz em nós, de morrer para nós mesmos, de não olharmos mais para nós mesmos da mesma forma que a sociedade nos instrui e nos ensina desde muito pequeno a olhar para nós. E isso, infelizmente, impregna no meio daquela que é a igreja do Senhor. E se nós formos olhar, nós distorcemos, e agora até vejo menos, mas ainda tem bastante, em distorcermos o Evangelho quanto ao que o Evangelho diz a respeito de bênçãos. Por quê? Mas o que isso tem a ver com o Espírito Santo? Calma, vai ter tudo a ver. Porque você para pensar, quais são essas bênçãos que muitas vezes nós usamos alguns textos como: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. As bênçãos que o Senhor tem reservado para ti não são nem comparáveis. E aí, eu estou abrindo porque eu não posso colocar todo mundo numa sacola. Mas nós, como igreja, e eu estou falando não como Ministério Encontro de Fé, mas como igreja, espalhada pelo Brasil e pela terra, nós muitas vezes encontramos na igreja um escape para receber as nossas bênçãos,
para receber então ou viver essa boa vida, esse desfrutar de uma vida em abundância que Cristo, a Bíblia diz sim que pode nos dar. E nós distorcemos textos e tiramos de contexto do que a Bíblia trata como bênção. E agora eu preciso que nós vamos aquilo que lá no Antigo Testamento era a verdadeira bênção. E aí nós precisamos ler esse texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas nos livros da lei, para praticá-las. E aí, isso aqui só assina embaixo o que Paulo escreveu, que a letra mata, que eram as leis. O que Paulo disse é que ninguém poderia cumprir esses mandamentos. Então, como consequência, toda a lei tem um julgamento, e a consequência de não cumprir as leis era a morte. Por isso que ele enfatiza que a letra matava. Mas continua, o 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Espírito em letra maiúscula, Espírito Santo. Qual é a bênção prometida desde Abraão? Espírito Santo. A bênção que a igreja precisaria desesperadamente, loucamente buscar, à medida que se converte ao primeiro passo depois de aceitar a Cristo, o Espírito Santo. Porque a partir de Cristo, a partir de que ele diz para os discípulos: é preciso que eu vá para que ele venha, o Espírito da verdade. O ministério que caminhamos, eu e você, é o ministério do Espírito Santo, porque quem traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. O ministério que vivemos aqui é o ministério do Espírito Santo. Portanto, as bênçãos que encontramos no meio da igreja é a revelação do Espírito Santo, que revela o Filho, remissor dos nossos pecados. E aí nós encontramos aquilo que não cabe só para esse povo pré-dito como a igreja, porque você viu que quando esse pré-anúncio do Evangelho foi o próprio Deus que revelou a Abraão, ele diz para que Cristo se revele aos gentios. E aí, nós, se formos a Atos, no capítulo 1, no versículo 8, o anúncio era que receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não só traz o poder, mas a revelação de toda a verdade, que está em quem? Em Cristo, o Redentor, o Salvador. Só que aí tem mais. Se você ir lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, você vai ler assim: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade, a carne, NTLH todos. Como assim? Porque o Espírito Santo não é só poder, porque o Espírito Santo não é só dons, porque o Espírito Santo não é só falar em línguas, não é só ter revelação, não é só ser capacitado para a obra.
o Espírito Santo precisa ser derramado sobre toda a humanidade. Como? Para que o Filho se revele. Como que alguém que está perdido em pecado pode receber a revelação de Cristo? Através do derramamento do Espírito Santo. E é por isso que, se você voltar em todos os avivamentos, todos, vai ter histórias, relatos de pessoas que estavam em seu trabalho e no seu trabalho começaram a chorar e entraram em convicção de pecado e foram procurar uma igreja e se converteram, aceitaram a Cristo e viveram como cristãos. Você vai ver que nas cidades onde os avivamentos aconteciam, os bares fechavam, porque as pessoas estavam lá bebendo e naquele momento entravam em convicção de pecado. E aí faz todo sentido, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se move aonde Ele quer, porque o Espírito sopra onde quer. É muito difícil de se entrar na nossa mente, pela forma que muitas vezes nós encaixotamos o Evangelho. Mas para pensar. A Bíblia diz o tempo todo, e eu falei disso a semana passada e lembro vocês, que o Espírito Santo em Gênesis pairava sobre a face das águas, esperando a palavra de ordem do Filho para que haja luz. Mas enquanto ele pairava, a palavra no original, eu disse, e você pode procurar em vários lexos, principalmente no Strong's, que é o que eu mais procuro, você vai ver que uma das definições da palavra pairava é chocar, porque o Espírito Santo é aquele que gera a vida. E eu falei sobre a questão que um pintinho só nasce porque uma galinha choca o ovo. E aí você vai dizer, mas não, tu não está dando uma ênfase demais ao Espírito Santo? Não, eu estou falando só o que Jesus falou. Porque se você voltar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e eu acho importante você abrir a sua Bíblia, quando eu falo os textos, para que você possa me contestar se eu não estou falando exatamente a palavra. Em Lucas, no capítulo 1, ele diz assim, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui, posso te dar um incentivo? Se você não tem Bíblia de papel, compra uma. Sabe por quê? Para você poder rabiscar, para você poder marcar uma coisa que você não entendeu, e depois chegar em casa e procurar. Sabe o que eu posso te indicar mais? Compra um caderninho, traz junto, anota as coisas. Sabe por quê? Porque isso faz até eu crescer. Porque daqui a pouco eu vou falar uma coisa e tu vai anotar e depois tu vai dizer, fui procurar lá, não? Esse texto que tu falou nem existe. Ou o que tu falou que está escrito nem é aí, é em outro endereço. E a gente cresce junto. Beleza? Lucas capítulo 1, versículo 35. Olha o que diz lá. Vou voltar um pouquinho antes só para vocês entenderem, tá? 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse o anjo, quando o anjo está vindo para Maria, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, presta atenção, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quem que envolveu Maria para que Cristo nascesse? O Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que gera a vida. A própria vida em Cristo foi através do Espírito Santo do Pai, para cumprir o plano do Pai. Por isso não há um pódio entre eles, nenhum deles é maior ou menor, esquece esse pódio. Os três estão juntos, caminham juntos, nenhum é maior que o outro, porque todos agem juntos, são três em um. E nós precisamos dar a devida importância ao Espírito Santo. Só que aí, recebemos o Espírito Santo, somos gerados vida. Só que a Bíblia diz que essa caminhada de fé, e eu falei semana passada também sobre Isaías capítulo 30, quando lá no Antigo Testamento ele já começa a revelar que o Espírito Santo é aquele que vai instruir o caminho, ou aquele que pegar pela mão, ou aquele que mostrar a direção. Ezequiel já tem pré-anúncios, vários profetas têm, alguns reis.
Mas o Espírito Santo está mais cativo a alguns homens que são escolhidos da parte de Deus. E a partir de Jesus Cristo, o ministério do Espírito Santo passa a vivificar a nossa vida, o nosso espírito. E todos nós temos esse livre acesso a quem Ele é e ser gerado em cada um de nós. Porque à medida que caminhamos com Ele nesse relacionamento que falamos da semana passada, nós somos transformados aí, como o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, de glória em glória, de glória em glória. A manifestação do Espírito Santo vai nos transformando a esse ser pronto a chegar no alvo. E é por isso que em Provérbios capítulo 4, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até tornar-se dia claro. Esses são os cristãos que recebem o Espírito Santo. À medida que Ele preenche o nosso ser, nós somos transformados de glória em glória. E aí, se nós irmos para João, no capítulo 20, e eu quero que você abra esse texto comigo também. João, capítulo 20, versículo 19. Eu vou ler vários textos hoje. Não dorme, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Presta atenção, 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Sempre você vai ver, desde Gênesis, desde quando há revelações aos profetas, desde quando Jesus já assunto aos céus, vem aos discípulos um sopro que representa o Espírito Santo, e esse sopro gera vida e capacita para a pregação do Evangelho. E olha que interessante, o próprio Jesus, se você está se escandalizando por eu enfatizar tanto o Espírito Santo, o próprio Jesus encontra e se revela a um dos maiores ícones da palavra de Deus, o apóstolo Paulo. No caminho de Damasco ele se revela a Paulo. Paulo cai do cavalo, fica cego. Paulo vai parar na casa de um cara chamado Judas, e lá ele fica trancado 3 dias e 3 noites cego, simplesmente orando, 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 orando. Quem você conhece que ao receber Cristo, ao se deparar com o Evangelho, se tranca num quarto 3 dias, só orando, orando, orando e jejuando? Paulo estava lá porque encontrou, porque o próprio Cristo se revelou para ele. Mas se você for lá em Atos capítulo 9, quando conta toda a conversão de Paulo, você vai ver que um homem é chamado também pelo Espírito, alguém chamado Isaías, e dito para ele: ei, procura a casa tal, na rua tal, lá vai ter um homem chamado Paulo de Tarso. E provavelmente nesse momento Ananias deve ter dito: esse homem é perigoso, Senhor, anda matando cristão por aí. E aí Jesus já deve ter acalmado o coração de Ananias e ter dito: fica tranquilo, eu já me revelei para ele. Só que o que acontece? E eu acho que é importante você abrir isso, Atos capítulo 9, que conta a história de Paulo, mas nós vamos ler o versículo 17. Jesus se revela para Paulo. Paulo entra em jejum e oração, chama Ananias, diz que Ananias precisa ir lá e impor as mãos sobre ele, orar por Paulo para que as escamas caem dos seus olhos. E no capítulo 9, versículo 17, então Ananias foi à entrada na casa e
foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Paulo encontrou Jesus, teve a revelação de quem Cristo é, mas tinha algo a mais: ser cheio do Espírito Santo. E se você vai ver, Paulo depois com Barnabé, ali pelo capítulo 13 de Atos, eles começam a pregar, eles começam a ir de encontro a várias cidades. E uma coisa é nós pregarmos Jesus para pessoas como no nosso país, que já vem de um contexto católico, que já sabe o que é certo e errado, que já sabe o que é céu e inferno, que conhece Deus e o diabo. Mas Paulo e Barnabé se encontram na cidade de Éfeso, e lá eles pregam o evangelho, pessoas são convertidas. E o que acontece depois disso? Eles deitam o cabelo, continuam para outra cidade. Não é levantado nem que na época, como se fosse a nossa posição de pastores hoje, um presbítero, alguém para levantar uma igreja, nada disso. Eles pregavam a palavra, deitavam o cabelo e iam para outra cidade. Mas como ficavam aquelas pessoas? Elas eram cheias do Espírito Santo. E o Espírito Santo, que já era pré-anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, é aquele que mantinha eles de pé. E o que eu quero dizer com isso? Não é as pregações que você ouve aqui, não é a igreja em si, mas somente o Espírito Santo que pode te manter de pé. E é por isso que temos enfatizado tanto que precisa haver um relacionamento verdadeiro, diário, uma prática, um desejo pela presença do Espírito Santo. Porque ele manteve esses homens, esses povos que foram varridos no começo da igreja. E depois lá pelo capítulo 17, 18 de Atos, você vai ver Paulo, Barnabé e eles voltando, e aí sim, levantando homens para cuidar da igreja. Não tinha nem Bíblia naquela época. Hoje nós temos Bíblia, live, discipulado, 78 tipos de versão de Bíblia. Mas se não houver um relacionamento com o Espírito Santo, é como a letra mata. E nós precisamos acordar, porque os dias são maus, o mundo nos espreme a cada dia mais, e se não estivermos cheios do Espírito Santo, não vamos resistir. Só que aí, você vai ver que eu anotei 2 textos, que são os que mais deixam claros isso. Eu peço que você abra um desses comigo, que é Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Fica tranquilo, que antes da meia-noite a gente vai para casa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Eu não vou te esperar para a gente não demorar, beleza? Mas anota aí se você não achou. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: Nele também, vocês depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E eu falei a semana passada um pouco sobre isso, que até o século XIX se acreditava que quando aceitávamos a Cristo, recebíamos o empoderamento do Espírito Santo, a medida do Espírito Santo sobre nós era isso e ponto final. Só que se nós formos ver em todos os contextos, a Bíblia enfatiza e dita que há uma caminhada até a chegada do alvo, que Paulo chama. Só que acreditava-se que era esse selo, mas a partir do século XIX, com o movimento pentecostal que se levanta, muda-se esse pensamento, porque muitas pessoas estavam se desviando. Então eles entendem que não, que precisa uma porção maior do Espírito Santo, que eles acreditam que é esse batismo de falar em línguas. Só que passado mais alguns anos, o movimento pentecostal também se decepciona, porque mesmo pessoas que foram cheias do Espírito Santo ou dessa segunda bênção, falaram em línguas, tiveram revelações, também estavam se desviando. Então, não é nenhum nem outro. E eu vou dar um exemplo da minha vida, mas porque eu vi o Luciano Subirá falando, tá? Não inventei isso, estou copiando.
Eu anotei aqui, provavelmente não, com certeza, porque eu sou mais novo que ele, e eu também como bem menos que ele, dá para anotar, né? Eu tenho 36 anos, isso aqui vai fazer sentido para a gente voltar no seu. Eu tenho 36 anos, eu já vivi, eu calculei hoje, mais ou menos, porque eu não vi todos os anos bissextos que tiveram na minha vida, mas 13.140 dias. Se eu comesse nesses 13.140 dias, mais ou menos 1 quilo de comida por dia, eu teria comido nesses 13.140 dias, mais ou menos 13.000 toneladas de comida. Isso é muita comida. Para quem participa do Igreja Aberto, não faz nem cosca aqueles 100 e poucos ranchos que a gente junta. Só que a minha pergunta é, e aí dentro do que o movimento pentecostal levantou a partir do século XIX, daquilo que a igreja já vivia antes, dizendo que o selo era esse recebimento do batismo do Espírito Santo, com os pentecostais, e ser cheio à medida que confessávamos Cristo. Eu tenho 36. Deixa eu ver, ano passado, ali por março, eu parasse de comer, eu estava aqui hoje? Não, estava morto. Se eu tivesse parado de comer novembro, eu estava aqui hoje? Não, eu estava morto. E é por isso que para mim não é nem para um lado nem para o outro, mas é o que falamos na semana passada, é um relacionamento, é diário, precisa comer todos os dias, precisa desfrutar desse ambiente todos os dias, precisa haver mudança todos os dias o Espírito Santo precisa ser gerado em nós, para que a ira não tome conta de nós, para que a revolta não tome conta de nós, para que os dias maus não corrompam a nossa fé, para que nós estejamos alinhados e caminhando segundo a vontade do Espírito Santo. Só que o problema nisso tudo é que é exatamente como a comida de todos os dias. Se eu não tivesse anotado, parado, pensado quantos dias, ou calculado, eu não sei de cabeça quantos dias eu já tinha vivido, e muito menos quanto de comida eu teria comido. Por quê? Porque é normal comer todos os dias. É normal para você sentar na mesa comer, é normal para você acordar e tomar café, se você tem esse costume, é normal sair do culto e comer alguma coisa, é normal, porque faz parte do cotidiano. E por que não é normal um devocional, uma vida devocional? E por que é extra parte participar de um culto, fazer algo a mais na presença de Deus? Isso deveria ser tão normal como acordar todas as manhãs, como você se alimentar, lavar teu rosto, tomar um banho. Isso precisa ser algo impregnado, porque é exatamente o relacionamento do Espírito Santo que gera vida em nós. Se Ele é o sopro de vida lá de Gênesis, que foi soprado no barro, e que a partir de então todos tiveram vida por causa do Espírito Santo, porque Joel disse no capítulo 2, versículo 28, como eu li, que o Espírito Santo precisa vir sobre toda a humanidade. É Ele que nos gera vida. Por isso precisa ser algo normal, e isso vai quebrar a religiosidade e muitos paradigmas que a igreja levantou durante muitos séculos, de que a presença do Espírito Santo precisa ser algo extraordinário. Se não for um avivamento gigantesco, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age no dia a dia, nas coisas mais simples e comuns do teu dia. Você só consegue ver as fotos que eu posto da minha filha ou da minha família, mas os momentos mais incríveis não são os das fotografias, são aqueles que não há tempo de fotografar, são os sorrisos que não dá tempo de pegar o celular, são as brincadeiras ou as danças
que não há nem vontade de filmar. E esses são os momentos espetaculares do Espírito Santo no dia a dia, porque Jesus mesmo disse que um pecado contra Ele, o Espírito Santo iria trabalhar em nossas vidas para que houvesse perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. E à medida que nos distanciamos dele, alguém que é uma pessoa e tem sentimentos, que a Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós, por não dividir a sua glória com ninguém, ele se distancia de nós. E à medida que ele se distancia de nós, nós vamos perdendo o vislumbre pelas coisas simples, a deixar com que a voz do Espírito Santo não seja tão audível e palpável como a voz de alguém que anda próximo de nós. E eu posso dizer isso com propriedade. Sabe, teve um dia, e alguns já ouviram isso, eu trabalhava em Farroupilha, e eu almoçava todo dia num restaurante, e na maioria dos dias eu almoçava sozinho, e eu sentava numa mesa que era um canto, tinha umas mesas de 2 lugares, e eu sentava sempre com a minha visão para a porta, onde as pessoas entravam. E quando eu sentei na mesa para comer, entrou 2 mulheres, uma senhora e uma mulher de uns 40 anos e uma senhora um pouco mais velha. E quando elas entraram, o Espírito Santo falou para mim: fala de mim para elas. E daí eu pensei, minha cabeça, e continuei comendo. E aí daqui a pouco, de novo, fala de mim para elas. E elas estavam se servindo no buffet, e eu pensei, bom, se ela sentar aqui na minha frente, é porque é o Espírito Santo mesmo, não é eu. Onde elas sentaram? Na outra mesa de 2 lugares na minha frente. E eu ouvi de novo: fala do meu amor para elas. E aí eu fiquei em silêncio e comecei a ouvir o que elas estavam conversando. E aí elas estavam falando que naquele final de semana ia vir um cara que lia a mão, ou a íris, eu não me lembro, era um troço assim, e que eles iam trazer não sei quem, uma outra pessoa, não consegui tudo definido assim, mas lembro exatamente disso. E aí sabe o que eu fiz então? Levantei e fui embora, porque eu fiquei com vergonha do que poderia acontecer. E aquele dia, eu não sei se tu lembra, né, Yúlica? Eu cheguei em casa e eu não conseguia contar para a Yúlica. Eu ia contar e chorava, porque quando eu saí e comecei a descer as escadas daquele restaurante, eu senti exatamente o Espírito Santo falando comigo, que eu havia entristecido ele, porque na real o que eu esperava eram as coisas extraordinárias, e eu não estava pronto para ser usado no dia a dia. E eu me senti muito envergonhado durante muitos dias. E eu sentia vergonha de orar, eu sentia vergonha de falar com Deus, porque eu sabia que eu tinha entristecido o Espírito Santo. Porque se trata muito mais daquilo que Ele quer se revelar para nós, porque com certeza Ele levantou outra pessoa, com intrepidez para falar para aquelas pessoas. Eu creio nisso. Mas eu poderia ter desfrutado do extraordinário da parte de Deus, mas dentro da minha religiosidade, eu poderia passar vergonha, poderia ser um fiasco, afinal de contas eu ia todo dia naquele restaurante, o que iam falar de mim? E a partir daquele dia, desse acontecimento, eu fiz um compromisso, de que eu não decepcionaria mais o Espírito Santo, passasse a vergonha que fosse. E um dia, eu vim para essa igreja, porque eu conhecia a Yúlica, e a gente estava vindo pouco tempo aqui, ia ter um evangelismo, uma marcha para Jesus, e todo mundo conhece o Dionísio. O Dionísio é daqueles que diz assim, vai lá e faz. E aí, o Dionísio disse para mim assim, tu não corta cabelo?
Daí eu disse, se for com a máquina eu corto. Ele, sim, até um barbeiro aí que é profissional vai vir junto. Daí eu disse, não, beleza, então eu tenho uma tesoura e trago a máquina. E daí ele disse, fica tranquilo, ele vai trazer espelho, coisa e tudo. E daí vim no sábado aqui, trouxe só a minha maquininha que eu tinha, e a gente foi para a praça, que nós ia evangelizar primeiro. E quando eu estou aqui arrumando as coisas, perguntei para o Dionísio, e aí, Dionísio, e o barbeiro que ia vir, cadê? Ele não vai poder vir, porque hoje é o dia que ele mais trabalha, ele falou. Eu disse, o que eu faço lá? Corta cabelo? Beleza, chegamos lá, a Yulika estava com os cachorro quente que a gente tinha feito, e eu montei as coisas para cortar cabelo e orei. Jesus, por favor, que ninguém peça para cortar o cabelo com tesoura, porque senão eu vou estragar o cabelo da pessoa. Só máquina, por favor, Senhor. E aí, a Yulika dá o cachorro quente para um cara e falou assim, quer cortar o cabelo? Daí eu disse, tá, beleza. Aí sentou ele lá, na cadeira. Daí eu disse, e aí, o que vamos fazer hoje? Daí ele olhou para mim e falou assim, o que tu vai fazer? Eu não sei, bem assim, o que tu vai fazer eu não sei, mas tu não me bota essas máquinas na minha cabeça, só corta com tesoura. Eu pensei, não, só pode ser brincadeira. E aí eu comecei, mas pensa assim, que eu escorria suor, pingava, e eu cortando o cabelo dele, e pedindo, Senhor, por favor, me dá graça, Senhor, por favor, por favor, por favor. Eu levei muito tempo, mais de uma hora, com certeza, assim, que uma hora a Yulika veio e falou assim, tem um monte de gente para cortar cabelo já, quanto tempo tu ainda vai demorar? Daí eu disse, não me aperta. Terminei o cabelo dele, ele se levantou, olhou para mim e começou a chorar. E eu comecei a chorar também. E aí ele me abraçou. E daí ele disse assim, eu tenho 63 anos. É a primeira vez que eu sinto amor num corte de cabelo. Eu posso te dar um abraço? Daí eu disse, pode. E daí ele me abraçou e começou a chorar. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, quanto mais tu te dispor, mais eu vou te capacitar. Quanto mais tu te dispor, mais eu vou te capacitar. E desde aquele dia, já faz, sei lá, uns 8 anos, eu nunca mais parei de cortar cabelo na rua. Conheci muita gente, e muita coisa aconteceu. E porque eu sou um filho especial? Não. Nós lemos aqui, Paulo enfatiza em Romanos capítulo 8. Aqueles que andam no Espírito, 8,14, são filhos de Deus. Mas nós precisamos enfatizar o ministério do Espírito Santo. Porque são coisas simples no dia a dia, e aí você vai começar a chegar diferente quando você for botar gasolina. Você vai chegar no posto e perguntar, é só botar gasolina mesmo? Não tem nada mais para mim fazer aqui? Hoje é só ir no mercado, só comprar pão mesmo? Eu fiquei doente e tenho que ir no plantão, mas é só ir no plantão mesmo ou tem mais alguma coisa, Senhor? O meu carro estragou aqui hoje, essa hora, é só o carro que estragou mesmo? Ou tem alguma coisa que tu quer fazer, Senhor? E aí você começa a andar assim mesmo, tipo um chapolim com as antenas ligadas o tempo todo, esperando só o alarme tocar para dizer o que você tem que fazer, qual que é a próxima vítima a ser salva, não por você ou porque você tem algo para oferecer, mas por aquele que traz vida, e que está loucamente, desesperadamente a gerar mais vida em outras pessoas. Porque eu achei muito interessante, e fica tranquilo que eu já estou terminando, eu achei muito interessante, vou ficar de pé, eu achei muito interessante, uma história que o Luciano Subirá contou, e eu achei demais, e se você quiser procura, porque eu não vou contar porque é bem longa, procura lá o dia que sumiu a carteira do Luciano Subirá, e aí o Espírito Santo falou com ele, mostrou exatamente, ele nunca tinha tido uma visão, nada, e aí ele disse que Deus deu exatamente uma visão para ele, aonde a carteira tinha caído com uma chuva que tinha dado no dia anterior, dentro de uma boca de bueiro, uma quadra para baixo da casa dele, e ele foi lá e estava lá a carteira, ele pegou. Acredite se quiser, eu acredito. Se você conhece o Espírito Santo, você acredita. E aí ele disse que ficou todo bom com ela lá, e um dia
estava no Canadá com outros pastores, e estava numa roda de pastores contando experiência com o Espírito Santo, e ele contou essa experiência, e ele disse que quando ele terminou de contar, todo mundo fez, nossa, uau, e daí ele disse que um dos pastores fez assim, é boa, mas já vi melhor. Daí ele disse, não, melhor que essa? Dele, sim, fique em silêncio que eu vou te contar. Aí ele contou, eu vou contar resumidamente, que um pastor, eles chamam pastor da velha guarda, porque o pastor já está até morto agora, mas foi um dos avivalistas no Brasil também, mas ele não disse o nome do cara, eu gostaria de saber, mas ele não contou. E aí ele disse que esse homem foi para o Canadá, para a igreja desse irmão que estava contando a história, e pregou de manhã, e no final da tarde, ele ia pregar em Toronto, que era uma outra cidade no Canadá, que ficava a 100 quilômetros da cidade de onde ele estava. E aí, ele disse que saíram 2 horas antes para achar o caminho, na época que não tinha GPS, e saíram perguntando, e rodearam, e já tinha passado 2 horas, e estava na hora do culto, que o pastor ia pregar, e eles não tinham achado o caminho. E aí ele disse, encosta o carro. E daí, quando ele encostou o carro, ele pensou assim, agora eu vou levar um xingão do pastor, porque eu disse que ia achar e não achei o lugar, e agora já está na hora do culto dele e não está lá. E ele disse que quando ele parou o carro, esse pastor disse, vamos orar. E ele disse assim, Espírito Santo, foi o Senhor que me trouxe aqui. E tu já me mostrou o que tu quer fazer hoje à noite lá naquela igreja. E só tem um interessado de que eu não chegue lá, é o diabo. E ele já foi totalmente aniquilado por ti na cruz. Então eu te peço, Espírito Santo, mostra o caminho da igreja. E daí ele disse que como se ele tivesse ligado um GPS, ele terminou a oração e disse, anda 2 quilômetros, e ele andou. Dobra à direita, ele dobrou. Dobra à esquerda, anda mais 2 quilômetros. Pronto, pode parar aqui, é aqui a igreja que eu vou pregar hoje, pode perguntar. Daí esse pastor contando, né, disse que pensou assim, esse velho tá maluco, eu vou descer para perguntar onde é que a gente tá, porque não tinha nem placa de igreja, nada. Daí ele disse que desceu e perguntou para uma pessoa, e disse, sim, vocês estão no fundo da igreja, a igreja fica na frente, pode entrar por aqui mesmo, aqui que a gente recebe os pastores e preletores aqui, que congregam aqui. E eu não sei o que acontece com você quando ouve tipo, esse tipo de coisa. Mas para mim, acontece exatamente o que o Luciano Subirá disse que aconteceu com ele. Eu fico desesperado para poder viver uma coisa dessa na minha vida. Porque tem algo mais profundo. Tem coisas mais profundas, a gente está muito no raso. Porque a gente só se vislumbra com o extraordinário do culto, do ambiente chamado aqui igreja, prédio. Mas o Senhor tem coisas muito mais extraordinárias, em momentos em que câmera nenhuma vai filmar, em que não vai ter tempo para tirar foto, em que não vai dar nem para contar para alguém, porque de repente o Espírito Santo vai dizer, fique em silêncio, é entre eu e você, não conta para ninguém. E esse pastor disse uma frase, eu escrevi e guardei, e vou guardar isso. Ele disse para esse pastor, enquanto vocês não forem fiel nos pequenos impulsos do Espírito Santo, vocês não estarão dignos para as coisas maiores que o Espírito Santo quer fazer. Eu vou falar de novo. Enquanto vocês não forem fiéis nos pequenos impulsos do Espírito Santo, vocês não estarão dignos para viver as coisas extraordinárias que o Espírito Santo quer fazer. Nós temos uma caminhada. E essa semana, estudando mais sobre isso, com mais desejo de viver isso, não tem como eu botar isso aqui, vai cair. Deixa eu ver se dá pra botar aqui. Dá. E essa semana eu entendi um pouco diferente aquilo que eu já preguei várias vezes,
aquilo que eu leio várias vezes, porque é algo que me motiva, que é a profecia de Ezequiel 47. E provavelmente você já ouviu, quando ele está falando de entrar nessa profundidade. Não, obrigado, Senhor. De entrar mais profundo no rio de Deus, porque ele vai falando sobre a água nos tornozelos, na canela, nos joelhos, na cintura, e até entrar nas águas mais profundas. E lendo sobre o Espírito Santo, e estudando mais sobre o Espírito Santo, e buscando mais essa semana, eu entendi algo diferente dessa revelação, relacionado ao Espírito Santo. E para mim fez todo o sentido de o porquê Efésios no capítulo 4, quando lemos que o Espírito Santo é esse selo da parte de Deus, que é o Espírito Santo em nós, que sela a nossa fé, mas bate com o que Isaías profetizou, que o Espírito Santo é aquele que nos instrui o caminho. E eu tentei, de uma forma bem tosca, mas o que eu tinha em mãos para poder representar, como eu entendi. Imagina que essa jarra é eu e você. E aí, por causa do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, você aceitou a Cristo. Em Efésios 4 nós lemos dizendo que nós fomos então selados com o Espírito Santo. E a água que está dentro desse frasco é o Espírito Santo. E se fomos selados, fomos cheios do Espírito Santo. Só que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, 18, que à medida que caminhamos em fé, nós somos transformados de glória em glória. O rio de Ezequiel, o mar, a lagoa, o que você imaginar, já estava lá, já era completo. E nós, quando recebemos o Espírito Santo, somos cheios e completos e selados por Ele. Mas dentro de nós há várias podridamas, porcarias, que não condizem com o Espírito Santo. Mas no rio de Ezequiel, diz que ele entrou uma primeira medida até os tornozelos. E para mim, algumas coisas são tiradas nessa medida. E depois nas canelas, e outras coisas são tiradas nessa medida. E eu não estou recebendo mais do Espírito Santo, porque ele já está completo, mas eu estou dando espaço para que ele me preencha por completo. E à medida que ele foi entrando, ele foi tirando outras coisas. E a Bíblia vai dizendo que vai ficando cada vez mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, e mais profundo. E à medida que isso acontece, o nosso ser é tomado por completo pela presença do Espírito Santo. Então nós somos totalmente confundidos em nossa espiritualidade por quem a vida gerou em nós. Então nós entramos nessa profundeza que Ezequiel profetiza, que é onde nós não temos mais controle. Nós somos imergidos na presença do Espírito Santo e já não dá mais para conhecer o que é Ele e o que é nós, porque a nossa carne foi totalmente aniquilada pela presença do Espírito Santo. E é por isso que Paulo vai dizer que quando entramos nessa profundidade, nós temos condições de aniquilar o pecado, porque nós estamos tão sensíveis à presença de Deus, tão sensíveis à voz do Espírito Santo, que não há mais essa necessidade desesperadora de uma providência, porque nós caminhamos levados, como as crianças do pré pela professora na cordinha.
pelo Espírito Santo. E nessa medida que nos aprofundamos, tudo se torna extraordinário. As coisas mais simples, você começa a ficar tipo meio doido, varrido, porque em tudo você vê Deus, porque em tudo você se desespera por uma oportunidade de servir a Ele, em gratidão, e não mais por um medo de uma letra que mata, mas por um ministério de um Espírito que só tem prazer em gerar vida, e mais vida, e mais vida, e mais vida, até que você possa se perder nesse relacionamento. A sociedade diz que um casamento, quanto mais tempo a pessoa fica casada, mais parecida uma com a outra elas ficam. Como nós precisamos ser com esse casamento com o Espírito Santo. Senhor, nos dá isso, por favor. Por favor, Espírito Santo, gera essa fome, essa sede em nós, Senhor. Assim como temos fome todos os dias, Jesus, e nos sentamos à mesa, Espírito Santo, por favor, gere em nós fome pela Tua presença, Senhor. Por favor, Espírito Santo, desperta-nos como igreja, desperta-nos para o extraordinário do cotidiano. Desperta-nos, Senhor, por favor, desperta-nos. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E você, só você sabe em qual nível desse rio que você está. Só você sabe, só você e o teu amigo Espírito Santo. Eu quero te convidar, sabe? Eu quero te convidar a entrar mais profundo nessa noite, a tirar coisas que de repente há muito tempo você tem protelado e não tira. Se livra nessa noite dessas coisas e entra mais profundo no Espírito Santo. Entra até que você se perca nessas águas. Falar em línguas é consequência. Sonhos, visões, dons é consequência. É consequência, não te preocupa com isso. Te preocupa com relacionar-se com Ele. Te preocupa com dar o lugar devido a Ele. Eu quero te convidar, se você se sentir à vontade, de se ajoelhar no teu lugar, de vir aqui na frente, se ajoelhar. Eu vou te dar um tempo para fazer isso. Mas não faça como eu, que me envergonhei no restaurante, que entristeci o Espírito Santo. Não tenha vergonha. Lance-se aos pés de Jesus. Lance-se aos pés do Espírito Santo e deixe ser completo por Ele nessa noite. Um transbordar de que Ele tenha que jogar as coisas para fora que não o agradam. Faça isso.